Olha, o tema que a gente vai mergulhar hoje vem de um livro com um título que, vamos combinar, para tudo. A morte é um dia que vale a pena viver. É uma ideia que parece um contrassenso, né? E é justamente por isso que é tão importante a gente olhar para ela de perto. Agora, imagina a cena. Alguém tá numa festa, maior bate-papo, e surge aquela pergunta clássica: e aí, o que você faz da vida? E em vez de sou engenheiro ou sou professora, a resposta é essa: direta, desconcertante. Essa é a resposta que a autora do livro, a médica Ana Cláudia Quintana Arantes, costuma dar. E a reação, né, é quase que instantânea. Aquele silêncio constrangedor, os olhares que desviam. A rodinha de conversa que estava animada, de repente se desfaz em menos de 2 minutos. É como se a morte fosse a convidada que ninguém quer na festa da vida. Pois é, essa cena da festa diz tudo, né? E nos joga direto na pergunta que está no centro de tudo isso. Por que a única certeza absoluta que se tem na vida é um assunto tão, mas tão evitado? É isso que a gente vai tentar entender agora. E o interessante é que a autora não vê isso como uma falha individual, sabe? É mais como um pacto, um acordo coletivo não verbalizado. Quase uma conspiração de silêncio para a gente fingir que a morte é um problema dos outros que não vai chegar para nós. E voltando para aquela cena da festa, aquilo ali não é um caso isolado, de jeito nenhum. É basicamente um retrato em miniatura de como a nossa cultura lida com a finitude. A gente muda de assunto, pega outra bebida, fala do tempo, qualquer coisa para não ter que encarar essa conversa essencial. Mas aí fica a pergunta, como é que alguém escolhe seguir por esse caminho? Né? Trabalhar com a finitude todos os dias. A jornada da autora, na verdade, começa bem antes da medicina, foi moldada por experiências muito pessoais com a dor e também com a compaixão. Olha só que interessante essa linha do tempo. A sementinha foi plantada lá atrás, com 5 aninhos, quando ela viu um médico, o Dr. Aranha, cuidando da avó dela com uma compaixão que a marcou para sempre. Aos 7, isso já virou uma promessa e ela montou um hospital de bonecas. Mas aí, a faculdade de medicina chega como um balde de água fria, até que um paciente, o Sr. Antônio, a faz questionar tudo. E foi aí que ela encontrou o Sr. Antônio. Ele expressou o medo mais fundamental que existe, o medo de morrer sozinho. E ela, a estudante de medicina cheia de conhecimento técnico, simplesmente travou. De repente, nada do que ela tinha aprendido nos livros parecia servir diante daquele sofrimento tão humano. E é aqui que o mundo dela racha de vez. De um lado, a intuição dela, a humanidade dela, perguntando uma coisa tão simples: mas por que ele não pode sentir menos dor? Do outro, a resposta fria, quase robótica do sistema: não há mais nada a fazer. Uma frase que ecoou como uma sentença. Esse nada a fazer, essa frase pesou de um jeito que se tornou insuportável, a ponto de quebrá-la por dentro. Ela largou a faculdade, entrou numa crise existencial profunda, questionando não só a profissão, mas o próprio sentido da vida. Ela acabou voltando para a medicina, mas a vida preparava outra lição, talvez ainda mais dura. Uma crise que ia levar uma virada de chave fundamental. A percepção de que, para cuidar do outro, é preciso, antes de mais nada, cuidar de si. E o estopim de tudo foi o caso do Marcelo, um rapaz de 23 anos. A noite da morte dele foi tão devastadora, tão cheia de impotência, que a autora simplesmente desmoronou. Teve alucinações, um esgotamento total. Anos depois, ela entendeu o que tinha acontecido e deu um nome para isso: fadiga de compaixão. E a resposta, a luz no fim do túnel, veio de onde ela menos esperava. Numa peça de teatro sobre Gandhi, tem essa história famosa em que Gandhi pede 2 semanas para só então aconselhar o menino a parar de comer açúcar. E o motivo? Simples e genial. Ele mesmo precisava parar de comer açúcar primeiro. E ali, clique, a ficha caiu. Foi a grande revelação. Como ela poderia querer guiar os outros para um lugar de paz, de bem-estar, se ela mesma estava se destruindo no processo? A lição é transformadora. Para cuidar de verdade de alguém, é preciso primeiro cuidar de si. Então, com essa nova bagagem, com essa sabedoria conquistada a duras penas, ela redefine completamente a sua prática. O foco deixa de ser o que não dá mais para fazer e passa a ser: olha quanta coisa ainda é possível fazer. E isso é a essência do que a gente conhece como cuidados paliativos. A definição oficial da Organização Mundial da Saúde é bem clara. A ideia não é apressar a morte, de jeito nenhum. É melhorar a qualidade da vida que ainda existe, aliviando o sofrimento em todas as suas dimensões.
E aqui tem uma distinção que ela faz que é, olha, genial. Empatia versus compaixão. A empatia, que é sentir a dor do outro como se fosse sua, foi o que quase a destruiu. A compaixão é diferente. É entender o sofrimento do outro, agir para ajudar, mas sem se deixar afogar nele. É o que protege o cuidador. Para explicar o processo do morrer, ela usa uma visão lindíssima que vem da medicina oriental. Não é sobre falência de órgãos, é sobre uma dissolução de elementos. Primeiro a terra, o corpo físico. Depois a água, a introspecção, aquele filme da vida que passa na cabeça. Aí vem o fogo, uma última explosão de clareza e amor. E por fim o ar, o sopro final que é devolvido. E o resultado prático disso tudo é impressionante. Existe um mito de que cuidado paliativo é só sedar a pessoa até o fim, mas os números dela mostram o exato oposto. Na prática dela, 97% das pessoas morrem de forma confortável e, mais importante, conscientes, presentes em seus momentos finais. E essa ideia de viver plenamente até o último suspiro nos leva direto para a grande mensagem do livro. A morte não é só sobre o fim, é sobre como a certeza dela pode, paradoxalmente, nos ensinar a viver melhor agora. Pensem nessa metáfora que ela usa. A vida é uma estrada, e a morte não é um abismo onde a gente cai. É um muro que aparece no fim da estrada e que não dá para escalar e nem contornar. A única coisa que se pode fazer é parar e olhar para trás para a estrada que foi percorrida. Então, o ponto-chave é esse aqui. O objetivo de quem acompanha uma pessoa em seus momentos finais não é, de forma alguma, ajudá-la a morrer. É algo muito, mas muito mais ativo e profundo que isso. É ajudar essa pessoa a viver, com dignidade, com sentido, com presença, todos os dias, até o dia em que a morte dela chegar. Porque no fim das contas a morte é só um dia. A vida é todo o resto. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Um alerta que a autora faz. O perigo de nos tornarmos zumbis existenciais. Pessoas que estão, sim, fisicamente vivas, mas completamente ausentes da própria vida. E aí fica a pergunta no ar. Estamos realmente vivendo? Ou estamos apenas não mortos ainda?